O cavalo branco do Apocalipse. Para muita gente, essa imagem traz à mente uma única palavra: anticristo. Mas e se essa interpretação que a gente ouve há séculos estiver, na verdade, escondendo quem é de verdade o primeiro cavaleiro? Nessa análise, a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar a tradição um pouquinho de lado e restaurar essa identidade usando só o texto original. Bom, vamos começar com um experimento bem simples. Se a gente pesquisar agora cavalo branco Apocalipse, os resultados são impressionantes. A grande maioria aponta para uma única interpretação: é o anticristo. Virou quase um fato, sabe? Já está na cultura popular. Só que aí vem a pergunta que muda tudo. Exatamente onde a Bíblia diz isso? Onde, no texto do primeiro selo, a gente encontra a palavra anticristo, ou, sei lá, enganador? A resposta curta: em lugar nenhum. É por isso que agora a gente vai colocar essa crença popular em xeque, indo direto na fonte. A resposta não está em séculos de tradição, mas no próprio texto. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O texto descreve assim, um cavaleiro num cavalo branco. Ele tem o arco, recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. Vamos guardar bem esses 4 elementos: o cavalo branco, a coroa, o arco e o mais importante, essa descrição dele como um conquistador vitorioso. Então, o ponto crucial é este: o texto não só não menciona anticristo, como também não usa nenhuma palavra como enganador ou impostor. A descrição é bem direta, bem clara: a de um conquistador, um vitorioso. E aqui a gente chega numa questão de lógica que meio que desafia a interpretação tradicional. Se o texto descreve um vencedor, desde quando a Bíblia apresenta o inimigo como o vitorioso final? Isso vai contra toda a narrativa bíblica, não é verdade? Para a gente descobrir a identidade desse cavaleiro, a gente precisa decodificar os símbolos. E olha, essas imagens não são aleatórias, não. Elas fazem parte de uma linguagem visual que é super consistente em toda a Bíblia para descrever uma única figura: o Messias. Os 4 símbolos-chave são esses: o cavalo branco, a coroa da vitória, o arco e o ato de conquistar. Agora, vamos ver como a própria Bíblia interpreta essa linguagem em outros lugares. Pega, por exemplo, o Salmo 45, que é um salmo super reconhecido como messiânico. Ele descreve o rei assim: na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela causa da verdade. A imagem é a mesma: um rei justo cavalgando para a vitória. E não é um caso isolado, não. Zacarias 9 descreve o rei vindo, justo e vitorioso. Abacuque 3 fala direto com Deus: tu cavalgaste nos teus cavalos, nos teus carros de salvação. Essa linguagem do cavaleiro vitorioso é usada de forma consistente para o Salvador, nunca para o inimigo. Agora, a parte mais fascinante é que essa imagem não foi inventada pelo autor do Apocalipse. Na verdade, ele estava usando um contexto judaico riquíssimo que já existia séculos antes do livro dele. No Midrash, que é um antigo comentário rabínico, os sábios identificaram o Espírito de Deus, lá de Gênesis, que pairava sobre as águas, como o Espírito do Mashiach, ou seja, o Messias. Para eles, o Messias era o primeiro ator na criação, então faz todo sentido que ele seja o primeiro selo a ser aberto, e não o impostor, certo? O Zohar, um texto místico judaico, descreveu o Messias séculos antes do Apocalipse com essas palavras aqui: ele montará um cavalo branco para julgar as nações. O autor do Apocalipse não estava criando algo novo, ele estava usando uma simbologia messiânica que era muito familiar para o público original dele. E a evidência final vem do Talmud. Quando se perguntou qual seria o nome do Messias, uma das respostas dadas pelos rabinos antigos foi simplesmente o cavaleiro. Essa conexão era explícita e muito antiga. Ok, a evidência histórica e de contexto é bem forte. Mas será que o próprio livro do Apocalipse é consistente com essa ideia? A resposta está na comparação de 2 capítulos. Vamos comparar lado a lado que fica mais fácil de ver. Em Apocalipse 6, o que a gente tem? Um cavaleiro num cavalo branco que recebe uma coroa e sai para vencer, certo? Agora pula lá para Apocalipse 19, uma passagem que assim todo mundo concorda que é sobre Cristo. E o que a gente vê? Um cavaleiro num cavalo branco, só que agora com muitas coroas, e o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Gente, é o mesmo cavaleiro. O personagem não muda no meio da história, né? Ele começa vitorioso e ele termina vitorioso. Chegando aqui, a pergunta é óbvia. Se a evidência é tão clara, por que essa visão do anticristo é tão popular? Vamos rastrear bem rapidinho como esse mito interpretativo nasceu. A jornada dessa interpretação é fascinante. O contexto original lá no primeiro século era claramente messiânico.
Mas séculos depois, a figura do anticristo foi inserida no texto, muitas vezes para combater heresias da época. Essa visão foi solidificada e popularizada lá no século XIX, e é essa interpretação mais recente que muitas vezes é repetida hoje sem que se volte ao contexto original. Então, por que tudo isso importa? Porque restaurar a verdadeira identidade desse cavaleiro muda a história de uma narrativa de ameaça e medo para uma de esperança e vitória. Na prática, o que isso muda? Primeiro, significa que o protagonista da história está presente desde o comecinho e não é alguém que só chega no final. Segundo, o foco muda de uma fuga para um encontro com o vencedor. E, talvez o mais importante, a narrativa já começa com a certeza da vitória, não com a ameaça da derrota. Em resumo, o primeiro cavalo não é uma ameaça se aproximando. É a esperança em ação, vitoriosa desde o primeiro momento. Isso nos deixa com uma pergunta para a próxima análise. Se o primeiro selo é a vitória, o que é o segundo? O cavalo vermelho da guerra é um castigo direto de Deus ou é a consequência inevitável da rejeição da humanidade ao vencedor? É isso que a gente vai explorar a seguir.